Então, antes da gente começar a falar dos exercícios, propriamente dito, vou fazer uma retrospectiva desse segundo módulo que a gente já tentou fazer aqui, tá? Então, tudo começou quando a gente começou a avaliar alguns acessórios ou alguns instrumentos em que o equacionamento utilizado para aquele instrumento, aquele determinado instrumento, ele era baseado na equação de Bernoulli. E aí a gente viu que ao utilizar a equação de Bernoulli, ela possui aí algumas limitações. Então, por exemplo, um problema que tenha dissipação de energia, a equação de Bernoulli, ela vai falhar em ser aplicada, né? Vai ter aí uma falta de precisão muito elevada. Então a gente começou a galgar aí um caminho, né? Aumentando pouco a pouco, gradualmente, a complexidade. E aí a gente começou a identificar problemas em que existia a dissipação de energia, ou até mesmo problemas em que energia era adicionada ao fluido, utilizando, por exemplo, um compressor, uma bomba, ou então energia sendo removida do fluido utilizando a turbina. E a gente viu que a equação de Bernoulli já não mais satisfazia as nossas necessidades. Então a gente começou a utilizar o balanço de energia, né, na sua forma mais completa. E aí alguns problemas, quando a gente começou a aplicar, eu já dava para vocês qual era a perda de carga, por exemplo, ou qual era a dissipação de energia durante um determinado trecho do escoamento. E aí a gente conseguia quantificar ou dimensionar uma bomba ou algo do tipo. E aí no momento eu falei para vocês, olha, na verdade o que a gente está aprendendo aqui são maneiras de quantificar essa dissipação de energia para que após essa quantificação eu consiga dimensionar qual é a máquina de fluxo que eu devo utilizar para aquele determinado problema. E foi a partir deste momento que a gente começou a utilizar, por exemplo, a equação de Darcy. E a gente viu que na utilização da equação de Darcy, eu preciso determinar o fator de atrito. Ou então, eu preciso aprender a utilizar o diagrama de Moody, correlação de Colebrook e assim sucessivamente. Então, a gente precisa ficar atento a esses detalhes para que possamos aí resolver os problemas de maneira satisfatória. O problema que a gente vai resolver na aula de hoje é justamente neste sentido, né? Então, vamos agora sim para a avaliação desses nossos problemas. Em relação ao conteúdo, alguém tem alguma dúvida? Algo que estudando não ficou claro? Gostaria de perguntar. Em relação ao conteúdo, tá tranquilo, professor. Tá. Então vamos lá. Vamos tentar resolver esses problemas aqui. O primeiro problema é dado o seguinte: água escoa 10 graus Celsius, cuja massa específica é 999,7 kg por metro cúbico, e a viscosidade de 1,3 vezes 10 a menos 3 pascal vezes segundo. E essa água ela escoa de um reservatório para o outro através de um sistema de tubulação de ferro fundido com diâmetro nominal de 2 polegadas e comprimento total de 80 metros. Então, se eu somar essas três dimensões aqui de tubulação, o resultado é igual a 80 metros. Determine a elevação no reservatório 1 para que haja uma vazão de 6 litros por segundo. Então, é um probleminha aí bem simples da gente avaliar, tá? Então, observe o seguinte: se há um escoamento, né? Se há um fluxo de um reservatório para outro, é preciso ter um motivo, é preciso ter uma força motriz para que haja esse escoamento. Aqui nesse caso, nós não estamos utilizando, por exemplo, uma bomba, né? Uma máquina de fluxo para que o escoamento ocorra. Logo, eu preciso ter uma mudança de cotas, né? Uma variação de altura de um reservatório para o outro para que esse escoamento
possa acontecer. E aqui no problema já foi dada a variável de projeto. A variável de projeto é o meu alvo. Então, o alvo aqui no caso é uma vazão de 6 litros por segundo. Então, o reservatório 1 ele está na determinada altura. O reservatório 2 aí a gente pode considerar, por exemplo, que ele é a nossa referência na altura 0. E assim sucessivamente. Então, eu já começo a identificar no meu problema, se eu estou falando de um problema que tem transferência de calor, se tem variação de entalpia, de temperatura, se esse problema está em regime permanente, são essas observações que vão permitir que a gente selecione o equacionamento adequado, tá? E, claro, nós temos aqui os nossos acessórios, que serão pontos onde teremos aí uma perda de carga também acentuada ou considerável, né? Então, a gente tem que prestar atenção nestes acessórios. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o equacionamento e vou pegar o equacionamento já de uma forma relativamente simplificada, já que a gente já identificou que não tem variação de temperatura, não tem transferência de calor, por exemplo, e eu estou trabalhando com um problema em estado estacionário. Então, o primeiro passo para a resolução dos problemas é avaliar esse balanço de energia. Então, eu tenho energia cinética, potencial, energia de escoamento no ponto 2, no ponto 1, a presença da máquina de fluxo e a dissipação de energia por conta da perda de carga. Identificando essas grandezas, eu consigo resolver qualquer problema. Aí observe o seguinte, aqui eu tenho ponto 2 e aqui eu tenho ponto 1. No meu sistema, eu preciso saber qual é ou onde eu vou localizar o ponto 1 e onde eu vou localizar o ponto 2. Essa seleção, ela é muito importante, gente. É a parte mais importante da resolução do problema, é selecionar adequadamente os pontos. E onde é que eu vou selecionar esses pontos? Em locais onde eu conheço as propriedades, onde eu tenho um maior número de informações. Por exemplo, se eu pegar e determinar que o ponto 1 é aqui na entrada da tubulação, tá? Neste ponto. E o ponto 2 aqui neste outro ponto. Eu já tenho aí um problema. Por exemplo, qual é a pressão neste ponto? Não conheço. Qual é a altura? É algo que está sendo pedido, também não conheço. Qual é a velocidade do meu escoamento, do meu fluido neste ponto? Também não conheço. Então, só porque eu selecionei o ponto 1 em um local inadequado, o número de incógnitas, o número de variáveis desconhecidas aumenta bastante. E isso faz com que o problema fique difícil de ser resolvido. Então, por exemplo, os reservatórios eles não fazem parte do nosso sistema? Então, por que não englobar os reservatórios nesses pontos 1 e 2? Por exemplo, aqui no ponto 1, ser a parte da superfície livre do reservatório, e o ponto 2 na superfície livre do reservatório 2. E aí eu consigo agora começar a avaliar melhor. Por exemplo, qual é a pressão quando eu estou falando de reservatório? Pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica. Então, eu já conheço a pressão no reservatório 1 e a pressão no reservatório 2. O reservatório, ele é um recipiente, né? Vamos assim dizer, de elevada dimensão. Então, o nível de fluido, ele varia com elevada velocidade? No interior do reservatório? O que é que vocês acham? Acho que não, professor. Então, não, né? O nível no interior dos reservatórios, eles tendem a variar muito lentamente. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que a velocidade do fluido no interior do reservatório é aproximadamente zero.
Então, eu conheço as pressões, caso eu avalie manometricamente, a pressão é igual a zero, a velocidade igual a zero. Então, veja que eu já começo a simplificar bastante aí os nossos equacionamentos. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. Aqui no reservatório 2, eu posso pegar dois pontos distintos. Eu posso pegar, por exemplo, na superfície livre do reservatório. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a cota H, tá? H1, altura 1. Aqui no reservatório 2, eu posso utilizar a base como minha referência. Então, a altura é zero, porém a pressão aqui, nessa parte inferior do reservatório, ela é nula. Eu tenho um reservatório preenchido com água. A pressão aqui na base do reservatório é igual a zero? Não. Não, né? Eu vou ter a pressão hidrostática aí, né? ρgH, por exemplo. Ou então, eu posso selecionar o ponto 2 como sendo aqui em cima mesmo. Só que aí a altura não vai ser zero, a altura vai ser igual a 4 metros. Então, eu posso selecionar, né? Às vezes eu tenho mais de uma opção de metodologia de resolução. Tá claro para vocês até aqui? Dá para repetir só essa parte, professor, em relação à altura, se considerar zero? Aqui, ó. A base desse reservatório 2 é a minha referência. Então, eu não vou pegar e colocar, por exemplo, essa base como altura diferente de zero, né? Já que eu vou adotar isso como referência. Ah, sim, entendi. Então, aqui seria zero, aqui seria os 4 metros. Se eu pegar essa parte superior do reservatório 2, a pressão é zero, avaliada manometricamente, mas a altura não. A altura é 4 metros. Se eu pegar essa parte inferior, a altura é zero, porém a pressão vai ter um ρgH aí para ser avaliado. Certo? Certo, professor. Alguém não entendeu? Alguma dúvida? Então, eu tenho a minha equação e vou começar a identificar essas grandezas. Então, por exemplo, ó, não foi dito em nenhum momento em que há variação de diâmetro durante a tubulação. Então, a tubulação ela tem um diâmetro nominal de 2 polegadas, então o diâmetro é constante. Então, as velocidades elas são iguais. Além das velocidades serem iguais, nos reservatórios, essas velocidades elas são iguais a zero, igual a gente acabou de discutir aqui. Eu vou utilizar o reservatório 2 como minha referência, então o Z2 é igual a zero, então veja, eu estou pegando na base do reservatório. E o reservatório 1, vou pegar a parte superior dele, a pressão avaliada manometricamente é nula. Né? Pressão atmosférica. E não foi dito em nenhum momento a presença de uma máquina de fluxo. Então, HS é igual a zero. Então, veja que a gente já conseguiu simplificar bastante coisa. Ó. V2 com V1, corta. P1 é igual a zero. HS é igual a zero. Z2 é igual a zero. Então, ficou P2 sobre ρg é igual a Z1 menos HC. Então, essa daí é a equação do balanço de energia para este problema, tá? Cada problema vai exigir essa análise de vocês. A gente vai ter que interpretar os problemas para verificar quais são os termos que podem ser simplificados ou não. Todo mundo tinha conseguido resolver até este ponto? Veja que se eu quisesse considerar a parte superior do reservatório 2, a pressão ela seria atmosférica, cortaria, mas o Z2 já não seria zero, né? O Z2 seria igual a 4 metros. E veja que o resultado é o mesmo, né? P2 seria ρgH dividido por ρg sobre o H. O H é igual a 4. Então, Poxa, então talvez eu possa ter acertado, vou esperar. você tem essas duas possibilidades, né? Ok. Então, vamos lá agora dar continuidade à nossa resolução. Essa é a expressão que a gente vai utilizar, né? Nossa expressão alvo aqui
do balanço de energia. E precisamos avaliar quais são as propriedades ou os dados que nós temos e os dados que estão faltando, né? Então, massa específica, viscosidade está aqui, tubulação é de ferro fundido e diâmetro nominal de 2 polegadas. Então, com esses dois dados, por exemplo, a gente vai lá naquela tabela de caracterização de tubulações, né? Disponibilizado lá no AVA para vocês, e a gente consegue obter essas informações, né? Tem aqui a vazão do nosso problema. Então, vamos lá caracterizar. Então, ferro fundido, eu tenho aqui a rugosidade absoluta, aqui, ó, é de 0,37 milímetros, e o diâmetro nominal de 2 polegadas, lembrando que a gente não utiliza o diâmetro nominal nos cálculos, né? O que a gente utiliza é o diâmetro interno. Então, com o diâmetro nominal, a gente consegue avaliar o diâmetro externo da tubulação. Com o diâmetro externo da tubulação, a gente consegue identificar se essa tubulação ela é série 40 ou série 80. Se for série 40, a espessura da parede, neste caso, é de 0,154 polegadas e o diâmetro interno de 2,067. Caso estivéssemos utilizando uma tubulação série 80, então a espessura da parede ela é maior. Então, quanto maior a série, maior é o reforço estrutural, mais espessa é a parede. E, consequentemente, já que o diâmetro externo é mantido constante, o diâmetro interno ele precisa ser diminuído. Então, mudou a série, altera aqui o diâmetro interno, tá? E é esse diâmetro interno que a gente vai utilizar nos cálculos. Como no problema não foi dito nada sobre é preciso utilizar uma tubulação com reforço ou o escoamento ocorre a elevadas pressões, sendo assim indicada a utilização de tubulações com maior espessura de parede, então a gente pode selecionar a tubulação de 2 polegadas, série 40, como padrão aqui na nossa resolução. Então, selecionamos e indicamos, ó, rugosidade absoluta e o diâmetro interno. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Então, com o diâmetro nominal, a gente consegue determinar o diâmetro interno. Aí, observem que, como a gente tem a vazão, e normalmente nos equacionamentos é pedido ou é necessário a velocidade, então eu já vou pegar e avaliar a velocidade aqui neste momento. Então, se eu sei que velocidade, que vazão é a área vezes a velocidade, então eu tenho uma vazão, calculo a área, né, através do diâmetro, e consigo determinar a velocidade. Então, aqui nesse caso, uma vazão de 6 vezes 10 a menos 3, cuidado que aqui é litros por segundo, né? Vezes a área, πd ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade. Então, consigo determinar a velocidade de 2,77 metros por segundo. De posse da velocidade, se eu tenho a rugosidade absoluta, eu tenho um diâmetro, consigo determinar a rugosidade relativa. E se tenho as propriedades ρ, v, d e μ, eu consigo calcular também o número de Reynolds. Então, nesse caso, calculei o número de Reynolds, e o número de Reynolds deu igual a 1,11 vezes 10 à quinta. De posse dessas informações, qual é o próximo passo? Dá para encontrar o FD, né? Esqueci o nome usando aquela tabela. Isso, fator de atrito. Então, a gente pode calcular o fator de atrito utilizando o diagrama de Moody. Então, observem que aqui, esse escoamento, ele é laminar ou turbulento? Turbulento, né, professor? Então, Reynolds superior a 2.300, né? Escoamento turbulento. Então, tá aqui. Vou utilizar o diagrama de Moody. Então, o diagrama de Moody eu preciso da rugosidade relativa
e do número de Reynolds. Identifico ou localizo a linha da rugosidade relativa, que é 7 vezes 10 a menos 3, e identifico a linha desse número de Reynolds. O ponto em que essas linhas se cruzam, eu vou fazer a leitura do fator de atrito. Então, vou até dar um zoom. 7 vezes 10 a menos 3, então está aqui a 5 vezes 10 a menos 3, está aproximadamente aqui. E o número de Reynolds, 1 vezes 10 à quinta, né? Então, 1 vezes 10 à quinta, faço a leitura do fator de atrito. Fazendo a leitura do fator de atrito, então, FD deu aproximadamente 0,036. Até aqui está claro para vocês? Alguém tem alguma dificuldade, alguma dúvida na leitura do diagrama de Moody? Não, professor, está tranquilo. Pode prosseguir. Ok. Então, eu coloquei aqui também a mesma leitura, tá? Utilizando o script lá do Python. Então, deu um valor próximo do que a gente achou aqui, 0,0344. Então, essa incerteza aí, ela não vai acarretar diferenças significativas na nossa resposta, tá? Então, eu sei que a minha equação do balanço de energia para esse problema ficou P2 sobre ρg é igual a Z1 menos HC. A gente sabe quanto vale P2, né? ρgH. Então, ρgH dividido por ρg sobra só o próprio H aqui, né? Que é 4 metros. E no momento que eu vou calcular a perda de carga, esse HC, eu preciso calcular a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. A perda de carga distribuída é por conta da tubulação, né? Então, em toda a tubulação, a energia vai se dissipando gradativamente. A perda de carga localizada é por conta dos acessórios. Então, se eu tenho uma entrada, se eu tenho um joelho, uma válvula e assim sucessivamente, a gente vai ter aí a necessidade de computar essa perda de carga localizada. Então, vamos agora computar essa perda de carga, tá? Então, a perda de carga a gente computa utilizando a equação de Darcy, né? 1 meio de 1 sobre 2G V ao quadrado L sobre D vezes o fator de atrito. Observe que a gente tem todas essas informações, né? Velocidade, comprimento da tubulação, diâmetro e o fator de atrito que a gente acabou de determinar. Quando fazemos isso, então eu sei que a perda de carga distribuída é de 21,45 metros. Agora eu preciso avaliar a perda de carga localizada, o HCL aqui. No momento que eu vou determinar a perda de carga localizada, eu tenho duas metodologias que permitem aí esta avaliação. Ou eu pego e determino a perda de carga localizada pelo método do comprimento equivalente, ou eu determino a perda de carga localizada pelo método K. Eu preciso ter atenção na utilização desses métodos, tá? As tabelas estão lá no AVA também. Então, eu vou utilizar aqui o método de comprimento equivalente, por exemplo, para a gente conseguir computar essa perda de carga. Então, entrada de canto vivo, identifico o acessório e o diâmetro nominal, né, da tubulação. Então, a tubulação de 2 polegadas, a entrada de canto vivo tem um comprimento equivalente de 2,8 metros, tá? Então, tá aqui, ó, 2,8 metros. Joelho, 3,4. Válvula gaveta aberta, 0,8. Saída canalizada, 3,3. Após fazer isso, eu somo todos esses comprimentos equivalentes. Aí aqui tem um detalhezinho que a gente precisa prestar atenção. Se vocês observarem, neste problema, eu tenho 2 joelhos, tá? Então, eu preciso multiplicar por 2 aquele comprimento equivalente que a gente encontrou, né? Vou ter uma dissipação de energia mais agressiva aqui neste ponto e uma dissipação de energia mais agressiva aqui neste ponto.
Então, na hora que a gente for avaliar o comprimento equivalente, vai ser 2,8 mais 2 vezes 3,4 mais 0,8 mais 3,3. Essa continha que eu acabei de falar para vocês, D igual a 13,7. E aí eu utilizo a mesma equação de Darcy, só que ao invés de utilizar agora o comprimento, é o comprimento equivalente que entra nos cálculos. Então, faço essas contas e a perda de carga localizada D igual a 3,67 metros. Então, cuidado, tá? Isso aqui não é uma tubulação de 3,67, né? Igual anteriormente, uma tubulação aqui de 80 metros teve uma perda de carga de 21,45 metros. Não confundam o comprimento da tubulação com a perda de carga, tá bom? Apesar de terem as mesmas unidades, são coisas completamente distintas. Então, agora eu vou computar a perda de carga total, né? Basta somar a perda de carga distribuída com a perda de carga localizada. Ao fazer isso, substituo agora este valor na expressão do balanço de energia. Então, a gente viu que P2 sobre ρg deu igual a 4, Z1 a gente quer saber, e a perda de carga total, 25,12. E aí encontrei aqui que Z1 deu igual a 29,12 metros. Isso significa que, para que eu tenha uma vazão de 6 litros por segundo saindo do reservatório 1 para o reservatório 2, o reservatório 1 ele precisa estar a 29,12 metros, tá? Aí eu pergunto a vocês como engenheiros, identificaram, fizeram esse dimensionamento, vocês iriam colocar o reservatório 1 a esta altura ou vocês tentariam fazer alguma modificação? Ou vocês levariam em consideração mais o quê? Colocaria uma bomba, né, professor? Perfeito. Se você colocar uma bomba, aí você não precisa colocar o reservatório numa altura tão elevada. Mas vamos supor que você não esteja colocando uma bomba. Como é que você garante que esse resultado, este valor, essa altura que você dimensionou, ela vai suprir a demanda? Coloca 30, né? Colocaria um pouco a mais. Colocaria um pouco a mais. Esse um pouco a mais, aí tem o nome. Qual é o nome que a gente dá isso? Coeficiente de segurança. Coeficiente de segurança ou fator de segurança, né? Então, aqui, ó, isso aqui é algo extra que eu estou trazendo para vocês, tá? É justamente isso. O nosso problema, ele acaba aqui. Como engenheiros, a gente tem que aí prever alguns cenários. Por exemplo, essa tubulação, a gente utilizou, por exemplo, uma rugosidade de 0,37 metros. Será que com o uso, essa rugosidade ela não pode vir aumentar e aumentar a perda de carga? Ou será que numa tubulação de 80 metros, onde eu tenho joelhos, curvas, válvulas, será que não vai ter ali vazamentos? E isso também vai acabar influenciando na perda de carga do meu sistema? Então, a gente normalmente utiliza esse fator de segurança aí. Então, aqui, por exemplo, eu utilizei um fator de segurança de 20%, tá? Então, eu multipliquei o resultado por 1,2 e Z1 deu aproximadamente 35 metros. Vou repetir, a resposta acaba aqui, tá? Aqui é só para vocês entenderem na prática como é que a gente faz. E lembrem-se que o que a gente está fazendo aqui é uma estimativa da perda de carga, né? Então, a equação de Darcy, fator de atrito, diagrama de Moody e assim sucessivamente. Então, existem erros inerentes à utilização dessas metodologias, né? E a gente precisa se assegurar que os resultados, né, ou que o dimensionamento vai ser consistente. Então, por isso, é interessante a utilização dos fatores de segurança. Tá claro para todo mundo? Tá? Sim, professor. Beleza. Ficou alguma dúvida? Algo que não ficou claro para vocês aqui na resolução do problema?
Professor, só tem uma dúvida minha rapidinho. Uhum. Que eu deixei, eu tipo, fiz a questão, deixei P1 igual a P2 igual a pressão atmosférica. Aí Uhum. o Z2 não foi 0, né? Não, foi 4 metros. Foi 4. Aí faz sentido isso mesmo? Não entendi. Faz. Vai fazer sentido aqui, ó. Você tem a opção de escolher o ponto 2. Você pode escolher o ponto 2 aqui em cima, que foi onde você escolheu, por exemplo. Por isso que Z2 deu igual a 4 metros. Aqui nesse ponto. Ou você pode escolher o ponto 2 aqui na base do reservatório. Que aí o Z2 é igual a 0, porém a pressão não vai ser pressão atmosférica. Veja que o ponto de seleção, ele não altera no resultado, né? Basta Sim. você conhecer essa informação. Ok, obrigado, professor. Por nada. A outra atividade foi o seguinte. Eu tenho 2 reservatórios. E aí, o problema ele já foi bastante solícito aqui, tá? Ele já forneceu aí as propriedades. Não necessariamente as propriedades elas serão fornecidas, né? Caso seja necessário, vocês têm a tabela de propriedades da água também lá no AVA disponível para vocês identificarem. Então já foi dada a massa específica, a viscosidade, e ele está dizendo que a água está sendo bombeada entre 2 reservatórios. E esse bombeamento ocorre a uma vazão de 5,6 litros por segundo. A tubulação ela possui um comprimento total de 122 metros e um diâmetro nominal de 2 polegadas. Ele fala que a tubulação é de aço comercial e pergunta-se qual é a potência necessária, né, a potência da bomba para que esse bombeamento ocorra nesta vazão. Então, mais uma vez, a gente vai começar resolvendo o problema fazendo o quê? Balanço de energia. O balanço de energia. Então, veja, eu já identifico que não tem transferência de calor, já identifico que o meu problema está sendo avaliado em estado estacionário. Tudo isso vai facilitar a nossa resolução, tá? E aí vocês vão ver que esse problema especificamente é tanta simplificação que a gente vai fazer que é impossível ficar difícil a sua resolução. Então, observe também, tá, que não foi dito em nenhum momento que os reservatórios estão em alturas diferentes, tá? Então, imagine essa figura aqui como se fosse algo distribuído horizontalmente, tá bom? Às vezes o meu desenho não ajuda, mas essa era a ideia que eu queria trazer para vocês. Então vamos lá começar pelo balanço de energia. Então, a equaçãozinha, sempre aí o V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2 mais P2 sobre ρg é igual a V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1 mais P1 sobre ρg, mais HS menos HC. Quais são as simplificações que vocês fariam aqui? O ponto 1 e o ponto 2, vocês escolheriam em quais locais aqui? Novamente eu deixei as frações iguais. Então, pegou aqui na parte superior dos reservatórios, certo? Sim. Então, P1 é igual a P2, que é igual a 0, né? Se for avaliado manometricamente. Então, se você pegou nesses pontos, estamos trabalhando com reservatórios. A variação de nível dos reservatórios ela acontece de forma lenta. Então, V1 é igual a V2, que é igual a 0 também. Então, não tem problema nenhum antes. Tá certinho a sua resolução, tá? Então, Ok. V1 é igual a V2. Então, não houve variação de diâmetro. E mesmo que houvesse nos pontos selecionados, a velocidade é nula. Z1 é igual a Z2, que é igual a 0, né? Não houve variação de cotas. As pressões são iguais, e igual a 0. Então, corta a velocidade, Z2 e Z1 zero, P2 e P1 zero, ficou HS igual a HC. Como é que isso aqui vai ser difícil de ser resolvido? Pelo amor de Deus. Impossível, né? Chegaram a essa expressão?
Professor, na minha eu só não tinha verificado que estava na horizontal, então só adiciona aí a altura. As cotas. Isso. Como eu usei um como referência, ficou, se eu não me engano, Z1. Entendi. Então, o balanço de energia, tranquilo de ser avaliado aqui, né? Vou pegar e fazer a mesma metodologia que eu fiz na questão anterior. Vou verificar os dados que nós temos e os dados que faltam ser avaliados. Então, se eu tenho massa específica, tenho viscosidade, sei qual é o material da tubulação, o diâmetro nominal e o comprimento total. A variável de projeto é a minha vazão, 5,6 litros por segundo. Eu quero saber qual é a potência da bomba. Então, vou lá caracterizar a tubulação. Tubulação de aço comercial, rugosidade absoluta de 0,05 milímetros. Cuidado com a unidade, tá? Pelo amor de Deus. E tubulação com diâmetro nominal de 2 polegadas. Então, aqui também, novamente, não foi dito que há necessidade de um reforço estrutural. Então, vou utilizar a série 40, diâmetro interno de 2,067 polegadas. Pelo amor de Deus, não utilize o diâmetro nominal para fazer os cálculos, tá bom? É o diâmetro interno. Aqui, essas duas informações. Assim como nós fizemos no exercício anterior, se eu tenho vazão e conheço o diâmetro, consigo determinar a área e, consequentemente, a velocidade. Então, nesse caso aqui, a velocidade é igual a 2,59 metros por segundo. De posse da velocidade, e se nós temos a rugosidade absoluta, conseguimos determinar a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Veja que Reynolds, mais uma vez, deu superior a 2.300, né? Então, o escoamento está em regime turbulento. E se eu tenho a rugosidade relativa e se eu tenho o número de Reynolds, eu posso utilizar o diagrama de Moody para pegar e fazer a resolução do meu problema. Encontrar aí o fator de atrito. Aí eu pergunto a vocês, se o escoamento fosse laminar, qual seria a forma mais rápida ainda para a gente determinar o fator de atrito? Quando a gente começou a verificar essa avaliação do fator de atrito, lembre-se que o fator de atrito ele foi avaliado para diferentes cenários, né? Então, se o escoamento for laminar, por exemplo, o fator de atrito ele pode ser determinado através da relação de 64 sobre Reynolds. Então, se você calculou o número de Reynolds e descobriu que é laminar, o fator de atrito é 64 sobre Reynolds. Se for turbulento, aí existem as outras correlações, inclusive a correlação de Colebrook, que é a correlação que dá origem ao diagrama de Moody. Veja que aqui no diagrama de Moody, ó, ele até tem, ó, laminar 64 sobre Reynolds, só para te lembrar, tá certo? Então, lembre-se desse detalhezinho aí. Então, eu tenho a rugosidade relativa, tenho o número de Reynolds, desenho a linha da rugosidade relativa, identifico em qual ponto está o Reynolds para este valor e faço a leitura do fator de atrito. Então, o fator de atrito está aqui acima do 0,02, 0,021. Então, estou mostrando aqui através da avaliação manual ou utilizando lá o script do Python 0,021 também, tá? Então, aqui a gente já conseguiu uma precisão um pouquinho melhor. Identificamos o fator de atrito, conhecemos qual é a expressão para este problema, tá? HS é igual a HC para este caso. Então, a gente vai precisar definir qual é a perda de carga, né? Então, eu tenho a perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. E aqui a gente tem um pouquinho mais de acessório agora sendo avaliado. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Não entendeu algum ponto? Como é que estamos aí? Tá tranquilo, professor. Tudo certo. Pode prosseguir.
Tá vendo? Então, definir novamente a perda de carga distribuída utilizando a equação de Darcy. Então, 1 sobre 2G, V ao quadrado, L sobre D vezes o fator de atrito. Então, uma tubulação de 122 metros, ela possui uma perda de carga distribuída de 16,68 metros, tá? Utilizando, a gente tem os dois métodos, né? Método comprimento equivalente e o método K. Veja que não necessariamente a gente vai conseguir resolver todo o problema utilizando um só, né? Um método só. Vai depender dos tipos de acessórios que nós temos aqui. Então, por exemplo, cotovelos, eu tenho o método comprimento equivalente para os cotovelos. Agora, uma válvula globo 70% aberta, esse 70% eu já não consigo encontrar lá na tabela do comprimento equivalente. Eu já preciso utilizar o método K para avaliar essa perda de carga aqui. Então, a depender do acessório, a gente tem que mudar ou modificar o método a ser utilizado. Então, vou tentar fazer aqui o método pelo método K, tá? Então, uma entrada de canto vivo, tem aqui o valor de K igual a 0,5. Uma válvula globo 70% aberta, então está aqui o gráfico, ó. Válvula disco, essa linha aqui abaixo, tá? Azul mais claro, válvula globo, esse azul um pouquinho mais escuro. Eu sei que essa coloração aqui às vezes atrapalha, tá? Mas infelizmente é que é disponível para a gente. E tem uma válvula aqui do tipo borboleta também, sendo apresentada no gráfico. No nosso caso é uma válvula globo 70% aberta, então está aqui a fração de abertura 70%. Então o valor de K está acima da linha, onde indica que K igual a 4. Então 4,2, um valor aproximado. Válvula gaveta meio aberta, então está aqui o valor de K um pouquinho abaixo da linha do 4, 3,9. Uma curva de 90 graus com raio de 2 polegadas, então a gente faz a identificação aqui na leitura, na tabela, K igual a 0,2. E aí, conforme eu falei para vocês, o cotovelo e a saída de canto vivo não tem pelo método K. Então, a saída até tem, né? A gente pode estimar como sendo aproximadamente igual à entrada, mas a gente pode utilizar a tabela. Então, o cotovelo, 90 graus, identifico qual é o diâmetro nominal, então 2 polegadas. Tá aqui o cotovelo de raio médio, eu tenho um comprimento equivalente de 1,4 metros. E a saída de canto vivo, que tem um comprimento equivalente de 1,5. Então, neste momento, eu preciso computar a perda de carga distribuída, a perda de carga localizada utilizando o método comprimento equivalente e a perda de carga localizada utilizando o método K. E é isso que nós vamos fazer, né? Então, método comprimento equivalente, a perda de carga deu 0,39 metros. E utilizando o método K, a perda de carga deu igual a 3 metros. Então, somo todos esses valores, né? 16,68 devido à perda de carga distribuída, 0,39 e 3. Então, a perda de carga deu igual a 20,07 metros. Dúvidas? Dificuldades? Tranquilo, professor. Ok. Ô, professor, na perda de carga de cima, o L equivalente, ele vai ser A soma de todos esses... do item 4 com o item 6, né? Porque os demais itens você fez, eu fiz aqui, na verdade, agora, né? Utilizando o método comprimento equivalente, esses dois. Os outros eu fiz pelo método K, né? Então, não dá para utilizar aqui, não é isso? Entendi. O método K ele aparece aqui. Então, quem é esse K aqui, por exemplo? É a soma de todos os Ks que a gente encontrou, multiplicado pela velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, a gente sabe que o balanço de energia se resumiu HS igual a HC.
Então, a carga da bomba, ela precisa ser igual à perda de carga, né? 20,07 metros. Só que no problema, está sendo pedido a potência da bomba, e não a carga. Então, eu preciso transformar a carga em potência. Então, potência é igual a vazão máxima vezes a gravidade vezes a carga. Então, esse valor a gente encontrou, gravidade 9,81. E a vazão máxima, como a gente sabe qual é a vazão volumétrica, né? 5,6 litros por segundo. A gente transforma isso daí para vazão máxima, multiplicando pela massa específica, né? Então, acaba ficando 5,6 vezes 10 a menos 3, vezes 1.000, que é a massa específica aproximadamente, vezes a gravidade, vezes a carga. Então, a potência da bomba, a potência que a bomba deve fornecer ao fluido, né, para que tenha essa vazão, é de 1.102,56 watts. No problema, foi indicado que essa bomba ela opera com uma determinada eficiência, ou seja, não é toda a energia que chega na bomba que ela vai conseguir passar para o fluido. Então, qual é a energia que precisa chegar na bomba para que o fluido receba este valor? Então, eu vou lá, divido pela eficiência, e a potência da bomba, né, a potência real, ficou aí de aproximadamente 1.470 watts, ou aproximadamente 2 HP. Então, tá aí a potência da bomba para que o nosso problema consiga aí avaliar ou satisfazer a variável do projeto vazão aí, tá? Facinho, né, gente? Alguém não entendeu? Ficou com dúvida de alguma passagem? Quer que eu volte?